Uma lufada de vento gelado fez ranger uma corrente que sustentava uma placa qualquer. Os cabelos de Saulo também se agitaram. Olhamos para Leningrado. A cidade parecia um lobo faminto. As escolas que ainda funcionavam recebiam crianças cambaleantes e os cabarés não paravam. Os prédios, à distância, pareciam uma brincadeira de criança preguiçosa que não erguera o edifício a contento. Era como se apenas as janelas tivessem sido montadas e as construções eram arcos ou quadrados ocos sobrepostos. Os postes caídos se prendiam a seus próprios fios, que nada mais conduziam, e o gelo arrematava o campo desolador em completa glaciação. Quer ir para casa, Saulo? Perguntei. Quero, para a casa de Heinz. Assim é que se fala. Vão e deem a essas almas sofridas um pouco de si, sem, no entanto, esquecer de aprender um pouco delas. Espero por vocês no fronte. Alguns dias depois, Ana, Saulo e Lina se uniram a nós. Todos ficaram maravilhados com o desfecho da história da família de Heinz. O trio enviado tinha cumprido com perfeição sua incumbência. Aproveitando um momento mais calmo, pedi que nos contassem como havia sido. No momento em que deixamos as margens do Neva, começou Lina, fomos para o apartamento. Heinz, já desencarnado após o ataque na rua, se encontrava sentado em um degrau que resistira aos bombardeios e chorava desconsoladamente. Aquele gigante, a chorar feito menino, era de partir o coração. Sentei-me à sua direita e Saulo à esquerda, e nós nos fizemos visíveis. Em meio a tanta dor, é de muito mau gosto perguntar o que aconteceu, não é? Eu disse a ele. Pode falar comigo, moça? Podemos, nós dois. Também não é de bom tom perguntar se você está bem, não é? Amigos, ainda bem que encontrei pessoas para falar comigo. Meus conterrâneos estão mortos, morrendo ou ainda se escondendo dos vândalos carnívoros. Minha esposa, Kátia, não quer falar comigo. Minha pobre filhinha perdeu a perna e ela não me conta nada. Eu não sou tão ruim. Nem mesmo arranjei um cachorro para chamar de Raizovich por ela não ter me dado um filho. Meu pai insultou minha mãe dessa maneira. Pobre Vladimirovna, nós a comemos. Ele chorou com força. Raiz, você é um homem muito bom e nós estamos aqui para ajudá-lo, bem como a sua princesa e a Kátia. Eu sei, mas não sei como sei que Kátia planeja deixar a cidade. Estão tirando as pessoas de avião ou pelo lago Ladoga, mesmo congelado. Ela planeja partir deixando a menina. Ela julga que não conseguirá fugir com ela, que acabou de sofrer uma amputação e acredita que sozinha tem uma chance. Venham e vejam vocês mesmos. No apartamento entulhado, Ana tentava dissuadir Kátia de abandonar a filha, mas ela estava irredutível. Com um esforço titânico, afastou escombros, até liberar a lareira e acender o fogo. Arrancou o papel das paredes que ainda permaneciam de pé e todos os móveis quebrados de madeira e amontoou-os perto da menina,
que por sua vez foi colocada próxima ao fogo. Não deixe o fogo se extinguir, Ducha, disse ela. Sempre o alimente arremessando algo na lareira. Vai trabalhar, mamusca? Sim, meu bem. Ela chorava. Fique bem. São Nicolau de Bari estará com você. Ele não só protege nossa Rússia, ele adora as crianças. Ela sorriu e saiu. Pouco depois, Heinz entrou. Estava em desespero. Seu padrão vibratório se abaixou e nós deixamos de ser-lhe visíveis. Sentou-se ao lado da menina e tentava tomá-la nos braços. Não conseguiu fazê-la mover-se e saiu correndo, desesperado, para a rua, no encalço de Kátia. Ana seguiu a mulher e Saulo acompanhava o pai. Eu fiquei com Elissa, tentando acalmar a dor e o medo da pobrezinha. Mais tarde, quando já anoitecia, Saulo voltou com Heinz e contou-me como fora a tarde. Kátia sentia a fraqueza se ampliar. A necessidade de comer se agravava a cada segundo. Trazia sob as roupas apenas uma laranja. Sentou-se sob uma marquise para comer a fruta. A rua parecia deserta. Mas quando ia cravar os dentes na fruta, ainda com a casca, uma menina de mais ou menos 12 anos tirou a laranja de sua mão e correu para dentro de uma loja em escombros. Buscando força em todo o seu potencial, correu atrás dela. Foi alcançá-la no porão da loja, onde se preparava para devorar a iguaria. A mão suja de Kátia atirou dela violentamente. As duas se engalfinharam e o movimento da luta fez desmoronar uma parte da parede e do teto, que estavam por um fio para desabar. Viram-se hermeticamente lacradas, sem um minúsculo orifício por onde pudesse entrar ar. Por algumas horas elas tentaram desobstruir a escada. Depois, vencidas pelo cansaço, se entregaram à irremediável. A laranja, causa do infortúnio de ambas, se encontrava a um canto. Sem dizer uma só palavra, Kátia tomou a fruta e a partiu em duas partes desiguais, enquanto a menina lambia o caldo que descia por suas mãos. Estendeu para a menina a maior parte, que ela comeu freneticamente, com a casca e tudo. Em seguida, Kátia deu a ela a outra parte. Ouvindo a garota comer sofregamente, algo dentro dela despertou com violência. Naquele momento, a fria e prática Jekaterina Petrovna foi tocada pelo altruísmo e pelo amor ao próximo. A fortaleza se adoçara com um gesto de bondade. Chorou ao pensar na filha, sozinha. Gritou para que São Nicolau não desamparasse a pequena e entregou sua cria nas mãos do santo de todas as Rússias. Abraçou a outra, que também estava longe da mãe, e juntas aspiraram os últimos átomos de oxigênio. Enquanto seu corpo teve calor, ela aqueceu a pequena. Depois, as duas gelaram, unidas. No fim da tarde, Kátia, livre do corpo físico, percebeu que a companheira de infortúnio, desconhecida naquele momento, fora sua fiel comparsa de eras remotas em conventos de Portugal, onde decidiam sempre por emparedar as rés. Porém, no momento extremo, sentira o sabor da piedade e da ternura pelo sofrimento alheio.
Pensara no outro antes de pensar em si e deixar o coração decidir. Visualizou o marido e se postou a seus pés, implorando perdão por tantas e tantas vezes em que o humilhara, maltratara e explorara. Pelo Raizovich, que não deixara vir, pelos termos pejorativos com que se dirigira a ele na presença de outros, pelos objetos que arremessara contra ele. Dono de coração afável e bondoso, ele a tudo perdoou de coração. Apenas não aceitou o convite para estar com ela. Afinal, Elissa ainda se encontrava sozinha em casa. Novamente, a mulher chorou, admitindo sua culpa e desejando ir ao encontro da filha. Mas Ana, com a autoridade de mamusca de todos ali, não permitiu que Kátia fizesse isso. Sugeriu a Saulo acompanhar Raiz e tratou de assumir pessoalmente a situação das duas perturbadas recém-libertas. Ana acolheu em seus braços as duas amigas e as conduziu para um local apropriado. Saulo, que parecia um menino ao lado do gigante soviético, conduziu-o protegido para casa. No apartamento destruído, Elissa se julgava só. A noite caía e os pais não voltaram para casa. Com certeza estavam mortos e ela morreria também. Arremessou uma acha de madeira no fogo. Se a lareira se apagasse, com certeza ela congelaria. Amigos, o que podemos fazer? Raiz nos perguntou. Não existe apelação. A cidade precisa de socorro. Quem socorrerá minha menina? Estávamos pensando em Tessá. Eu respondi. De quem estão falando? Estamos falando de sua Índia. Aquela junto de quem aceitou a missão de ajudar Isabel e Eleanor. Lembra-se de Alexandre Jorge Velho. A revelia de seu próprio bando ajudou tanto aos índios que todos eles. Hoje oram por você. Sinto o alívio que a oração vinda de um coração que nos ama pode trazer até nós. Sua missão em terras brasileiras foi um sucesso e aqui também. Olhe para Eleanor. É meiga e afetuosa, e o bom sentimento que nasceu no coração de Isabel no último momento foi semeado pelo seu exemplo durante toda a sua vida. Irina, meu Deus, como fui cego! Será que ela me perdoa? Claro, a diferença de idade entre vocês foi justamente para que você não a reconhecesse. Do contrário, teria se casado com Isabel? Não mesmo. Pois então, mãos à obra. Vamos ao encontro de Tessinha. Daqui a pouco o café abre e ela terá de acordar. Aproveitemos seu sono. O café onde Irina se empregara, bem como vários outros, insistia em abrir. Não havia café, chocolate ou vodka. Petiscos de jeito nenhum. A maioria da clientela era militar, e estes simplesmente traziam para degustar no local um pouco de ração, pão preto e algumas garrafas de vinho e cerveja, conseguidas a peso de ouro fora da cidade, por mercadores espertíssimos que andavam às portas de Leningrado. E era basicamente isso que mantinha o café. Sua jovem dançarina e um velho bolchevique e seus 2 filhos, os donos do local. A esposa e a filha dele haviam morrido durante os ataques aéreos,
e os 3 homens contavam com a ajuda de Irina para manter funcionando o estabelecimento pertencente à família desde a era Romanov, anterior à Revolução de 1917. Em troca, ela recebia parte dos víveres que os soldados vermelhos traziam para a própria degustação. O estabelecimento, chamado agora Café Trotsky, homenagem ao intelectual marxista e líder revolucionário, pai do Exército Vermelho, entre aspas, se encontrava sob uma luz bruxuleante quando entramos no quartinho dos fundos, ocupado pela cantora. A moça, adormecida, parecia mais uma morta, devido à sua palidez e magreza. Os ossos eram visíveis em seu colo. Na base do pescoço haviam se formado 2 covas profundas. Ela dormia um sono pesado. Da região de seu umbigo, um fio luzídeo saía através do teto, e a nossa chegada pareceu encolher. Heinz estava totalmente apiedado da moça desnutrida. Tocou sua face pálida com os lábios na hora exata em que ela, espírito, entrava no quarto. Heinz! Exclamou. O que faz aqui? Venho porque você me fez uma promessa. Prometeu que cuidaria de Elissa, se eu ou Kátia enviuvássemos. Estamos os 2 viúvos. Como assim? Vocês estão mortos? Você morreu? Eu sabia. Eu também vou morrer, e Elissa também. Não desista, minha querida. As pessoas estão saindo da cidade sobre a Ladoga. É uma travessia muitíssimo arriscada, mas nos aviões o risco é ainda maior. A Luftwaffe está abatendo inúmeros dos nossos, cheios de civis, que tentam deixar a cidade. Como sabe que eu estava com tudo arranjado para sair de avião amanhã? Sei tudo sobre você, Tessinha. Inclusive que não terá coragem de deixar Eleanor para trás, para morrer de fome, como ela fez a você um dia. Pondere, minha Índia. Lá onde o vento faz a curva, não era tão frio. As lembranças amargas de São Paulo, aliada à presença de Reis, Alexandre e aos traumas apavorantes daquela guerra, acabaram com qualquer resquício de resistência da moça. Ela chorou desconsolada nos braços do amado. Alexandre, agora eu me lembro. Claro que cuidarei dela, é nossa princesa. Estamos aqui por ela. Afinal, esse era o nosso ideal quando abraçamos esta carne. Sim, Irina. Viemos estender nossas mãos a Isabel e Eleanor. A primeira, em seu último momento, foi tocada pelo amor ao próximo em sua mais sublime versão. Aprendeu no ápice da dor em todas as suas nuances. A segunda espera por você, desnutrida e fria, mutilada, entregue ao frio e à fome, em um apartamento semi-destruído. E o que eu posso fazer agora, meu querido? Traga a menina para junto de si. Se algum desesperado percebê-la só, desamparada e imobilizada, ele fez uma pausa. Ela pode virar o jantar de muitos. As noites são longas e frias, e a pobrezinha tem medo de escuro. Assim que o ferimento estiver melhor, pegue a menina e agasalhem-se bem. Logo que o dia clarear, vá por cima do Ladoga congelado e siga sempre para o leste.
Lá encontrará um mujique de nome Sergei Valderovich, em cuja isbá serão acolhidas e alimentadas até recuperarem as forças para recomeçar a caminhada. Esse mesmo mujique, com o auxílio de um trenó, as ajudará a alcançar a outra margem, onde nossos camaradas estarão à espera daqueles que conseguiram cruzar o gelo. Boa sorte, Tessá. Hoje a desbravadora é você. Ela ainda tentou segurar o companheiro pelo braço, mas acordou com um barulho no andar de cima, onde ficava a casa do patrão. Tudo o que a moça sabia era que sonhara com Raiz, e a saudade apertava-lhe o peito. Sentiu uma vontade incontrolável de ver o vizinho, que protagonizava seus sonhos, mesmo acordada. Olhou o relógio. Ainda havia tempo. Correria até a casa do Chilenko. Teria que encarar Kátia, mas paciência. Pai e filha valiam a pena, e seria uma visita rápida. Estejam atentos, todos que habitam a carne, para as intuições que nos chegam logo pela manhã. Muitas vezes são lembranças de instruções preciosas que nos chegam percorrendo as cadeias de elos a serviço do Cordeiro, elo ligado ao Pai Maior e a nós. Ao acordar com saudade de alguém, vontade de ver essa pessoa, faça isso, ou pelo menos telefone, escreva. Essa atenção aos irmãos de caminhada pode salvar vidas. Lina continuou a contar. A noite, escura feito breu, fazia os olhos de Irina parecerem escuros, de tão dilatadas que estavam as pupilas da moça. Agasalhada com um manto de pele, escondendo uma adaga fixa na coxa e um pão entre os seios, ela ganhava a distância que existia entre o café e sua antiga residência, vizinha de Raiz. Imaginava a cena: Kátia a cozinhar qualquer coisa exótica e Elissa jogando dominó com seu belo pai perto da lareira. Poderia comer com eles, aproveitar a companhia de seu amado por alguns minutos. Soltou o ar dos pulmões, fazendo um barulho desanimado. Por que Kátia está com o marido quando está claro que ela o detesta? Ao dobrar a última esquina, o aspecto de seu antigo prédio não lhe agradou a visão. A construção sofrera muito depois que ela se ausentara. Os alemães não estavam para brincadeira. Até quando, Jesus? Até quando? Subiu os degraus apreensiva pelo silêncio sepulcral do prédio em ruínas. Parecia vazio. Raiz? Ela chamou. Senhora Jecaterina? O silêncio era assustador. Entrou no apartamento, fazendo malabarismo sobre os entulhos. Como nada se movesse, imaginou que a família houvesse desaparecido. Com medo dos famintos que andavam pelas ruas escuras, girou nos calcanhares. Mas quando começava a descer a escada, Ana chegou de repente e gritou, do alto da escada: Irina! A moça virou-se abruptamente, como se ouvisse o grito da compatriota, entre aspas. Volte, Ducha! A menina está inconsciente, mas viva! Novamente subiu a escada, perguntando se havia alguém em casa. Ao adentrar o apartamento, Irina sentiu a inversão térmica. Ali estava bem mais quente que na escada. A lareira deveria estar acesa, e era exatamente perto dali
que se encontrava Elissa. Havia se deitado e não levantaria mais sozinha. Não se pode deitar em Leningrado. Seu pulso era uma batida distante e a respiração quase imperceptível. O pai estava desolado ao lado da filha, mas Irina não o enxergava. Ela meteu a mão no seio e tirou o pão. Uma vasilha de água impura estava ao lado. Ela apanhou um pouco e mergulhou o pão nela, até parecer uma sopa. Então sussurrou, mesmo sabendo que a menina não a ouviria. Você já brincou de mamãe passarinho? É uma brincadeira que seu pai me ensinou quando eu estava congelando. Eu vou aquecer a água e triturar o pão para você e tentar jogá-los em sua garganta. Ajude-me, Ducha. Irina levava a água e o pão à boca e depois passava-os à boca da menina. Em seguida, tapava-lhe o nariz e ela engolia para respirar pela boca, como a outra imaginava que faria. Depois de fazê-la sorver o alimento, Irina despiu-se e amarrou a menina de encontro a seu corpo nu. Em seguida, vestiu-se novamente e enrolou-se no manto. Assim, a paciente estaria aquecida e camuflada. O peso era quase nulo, porém as forças da guerreira também. Chegou ao café exaurida. Quando enfim a pequena se encontrava aquecida na cama de Irina e tinha os sinais vitais mais perceptíveis, nossa heroína desabou. Chorou ao se lembrar de Heinz. Se Elissa estava naquela situação, seu amado estava morto. Ele, por sua vez, encostou o rosto de espírito no dela e afagou-lhe os cabelos. Estou vivo, minha Índia. Espero por você e a amo. Obrigado. Sobrevivam, princesas. Ela parou de chorar e se tornou imóvel. Tinha medo de respirar e quebrar a magia do momento. Sentiu o hálito achocolatado do amado, como sempre que o via a sós em sua lojinha. Heinz, você está aqui? Voltou a chorar. Desta vez não era de tristeza. Sinto que está aqui, meu querido. Nós vamos sobreviver a esta maldita guerra, eu prometo. E olhe que eu sempre cumpro minhas promessas. Ele colou a ponta do nariz no dela e disse: Até lá. Irina fechou os olhos para vê-lo seguir com Ana. Ele pareceu sumir dentro de uma noite branca temporã e acenou a destra. Ela respondeu alto: Até já. Nessa hora estávamos todos chorando. A voz de Ana ressoou dentro de nós. Vou me encontrar com Kátia e acompanhar Heinz. Auxiliem as moças a cruzar o Ladoga com determinação. A gente se encontra no fronte. Percebemos que Ana não voltaria a Leningrado. Respiramos fundo e cuidamos de Irina e Elissa, até esta estar apta a empreender a travessia. Apta não era bem o termo. Isso levaria meses. Só um pouco mais habilitada, eu diria. Irina cantava em um palco sem iluminação nem orquestra. Soldados aplaudiam-na de pé. Naquele momento era um maravilhoso espetáculo. Era tudo o que tinham. Era a miséria da guerra covarde travada contra pessoas presas em sua própria cidade,
lutando na injusta batalha contra a ambição humana, multifacetada em medo, intimidação, perda, desesperança, fome, frio e o fogo da Luftwaffe sobre suas casas decrépitas e ardentes. A bravura da cantora, entre aspas, que fazia o máximo para transmitir ânimo e alegria, mesmo em meio àquela situação, enchia de ternura os frios soldados do Exército Vermelho. Por isso, eles a presenteavam com ração a mais. Um dia trouxeram para ela um chocolate. Isso, em tempo de guerra, era um tesouro. Naquela noite, que seria a véspera de sua partida, Irina cantou com desvelo diferenciado. Os soldados aplaudiram-na e fez questão de abraçar um a um dos clientes fiéis do Café Trotsky. Um jovem sargento que tinha perdido um olho em combate beijou os lábios da cantora e ressaltou que não fazia ideia de quando havia beijado uma mulher pela última vez. Irina, silenciosamente, depositou um ósculo fraterno e rápido sobre os lábios de cada um dos clientes e dos patrões, que ficaram atônitos com o gesto, que estava longe da sensualidade escandalosa. Era uma forma de dar alento a tão sofridos jovens. O soldado caolho, sentindo-se o maior dos homens da Rússia, entregou à mão da moça uma matrioshka delicada, pintada de azul e púrpura. Como de praxe nesse símbolo da mãe Rússia, a cada boneca que ela abria, uma gêmea idêntica, de tamanho menor, aparecia dentro dela. O conjunto era de 6 bonecas. A última, que deveria ser a única maciça, aqui também era oca, e dentro dela havia uma esmeralda, de valor inestimável. É para o pós-guerra, disse ele. Serão dias difíceis. Sei que precisará de uma reserva para se manter. Em seguida, colocou em sua mão a última bonequinha da coleção. Aconselho-a a seguir para Volkerhof. Fica a pouco mais de 100 quilômetros e parece ser uma cidade muito promissora. A indústria cresce e os homens no fronte abrem o mercado de trabalho para as mulheres. Sobreviva! Os olhos de Irina pareciam derreter. Todos os presentes passaram por ela em procissão, depositando a seus pés a ração do dia. Os patrões fizeram o mesmo. Agora estava tranquila. Tinha suprimentos para a travessia. Por último, alguém colocou em seu colo algo que para ela era mais valioso que a esmeralda e mais doce que a matrioshka. A Ucharka de Heinz. Observação: Ucharka é uma espécie de gorro típico da Rússia, especialmente para a proteção da cabeça durante o rígido inverno daquele país. É confeccionado com a pele de animais como a zibelina ou outros mais comuns. Tomei de um vândalo, pois reconheci a peça e sabia que havia sido de seu amigo. Agasalhe a filha dele com o gorro e depois guarde-o como lembrança. É inconfundível. Ainda tem o cheiro dele. Obrigada, Daniel Danielovitch. Agora fique sentada. Nós é que vamos servi-la e cantar para você. Trouxemos até uma balalaica. Tem só 2 cordas, mas faremos o possível. Mande vir a menina. Temos um chocolate para ela também.
As duas sentaram como verdadeiras quissarinas para receberem a homenagem dos amigos. A música improvisada falava de amor e fé, força e determinação, falava de amizade. E a noite foi alegre e engraçada, com tantos homens bêbados chorando por apenas uma mulher. A amiga que acalorava as noites frias de uma Leningrado vilipendiada, agredida e violada em todos os seus valores. Antes das 23 horas, entretanto, eles deixaram a amiga se recolher para o necessário repouso. Aquela manhã de dezembro seria memorável. Irina partia de Leningrado para cumprir a mais difícil das promessas que fizera a Raiz: salvar Elissa e sobreviver à fome, ao frio e à guerra. Volkhov. O nome era simpático. Gostaria de morrer naquele lugar, vítima de fraqueza senil, em uma espreguiçadeira em frente à lareira acesa. A superfície congelada do Ladoga era movimentada e barulhenta. Muitas e muitas pessoas estavam partindo por ali, deixando para trás a guerra e seus odores de destruição. Alguns militares ajudavam servindo como guias, e assim o êxodo parecia um cortejo barulhento, lento e gigantesco, a se estender no vazio branco que se perdia da visão limitada dos retirantes. Ajudada por uma muleta improvisada a partir de uma vassoura velha, Elissa não se afastava nem 1 centímetro de Irina. As retiradas eram sempre assim. Nos primeiros 2 quartos de hora, uma multidão. Nos outros 2 quartos, um grupo menor. 1h15, um grupo pequeno. 1h30, no máximo um quarteto. E 2 horas depois, a solidão completa. As pessoas morriam congeladas, caíam de cansaço, perdiam-se em rumos diversos, andavam em círculos ou simplesmente avistavam Leningrado novamente. Irina e Elissa não se perderam uma da outra por estarem literalmente amarradas juntas. A visibilidade era inferior a 2 metros e continuava caindo até se reduzir ao próprio nariz. O vento parecia lixar a pele com a qual entrava em contato e espancar a garganta e os pulmões. As duas haviam envolvido os pés e as mãos em jornais antes de colocar as luvas, meias e botas, e ainda assim não os sentiam mais. As amigas estavam em 3 graus Celsius abaixo da temperatura normal do corpo. Os arrepios se intensificaram e os movimentos ficaram mais lentos. As extremidades já começaram a assumir uma coloração azulada, e elas não conseguiam usar as mãos na tarefa simples de abrir a garrafa térmica que continha chá quente. Havia também a confusão mental causada pela hipotermia, que já fazia as garotas perderem totalmente a noção de tempo, espaço e objetivo. Estavam completamente perdidas quando assumimos o papel de bússola para ambas. Em meio à perturbação mental causada pela baixa temperatura corporal, Elissa, olhando para o nada, disse, sem desejar ser irreverente: "Este lugar é, sem dúvida, onde o vento faz a curva. Não acha, Alexandrovna?" Saulo, adorando os trocadilhos,
disse ao ouvido dela, que reproduziu fielmente: "Isto é um buraco branco." Os maxilares batiam violentamente e as mechas de cabelos que escapavam da uxarca sobre a testa estavam congeladas, cobertas de gelo. "Que Deus nos ajude, ou vamos perder o nariz e os dedos, os que nos restam." Saulo uniu seu pensamento ao de Elissa e eu ao de Irina. Era como se nossas ideias e as delas se fundissem milagrosamente. Nenhuma delas poderia perceber que a direção de seus passos era guiada por nós do mundo invisível. Em um momento, a jovem cantora e chocolateira sentou-se no gelo. Isso não poderia acontecer. A dupla estava perdendo a força. Precisávamos fazer algo rápido. Tiramos proveito da mediunidade latente de Irina e nos fizemos perceber visivelmente. "Ei, vocês!" ela nos gritou. "Para onde estão indo? Por favor, ajudem-nos! Estamos perdidas!" Elissa imaginou que a temperatura da amiga deveria ter caído ainda mais, pois não via nenhuma alma viva naquele buraco branco, entre aspas, mas não tinha coragem, força ou ânimo para contestar a amiga, tão animada com a presença de um jovem casal, entre aspas. "Preciso achar ajuda, um local aquecido antes que morramos. Preciso encontrar alguém. Venham, podemos mostrar a Sba de Serguei. O mujik do qual Raiz lhe falou." "Sim, eu me lembro. Mas como chegar até lá?" "Não pare. Se você parar de se movimentar, vai congelar. Falta pouco. Siga-nos." Obedecendo e puxando a menina pela corda, ela nos seguiu. A moça gritava para fazer-se mais audível que o vento uivante. "Estamos andando há dias e não vemos nada além deste inferno descorado e pessoas congeladas. Nós mesmas e agora vocês." "Não faz dias que partiram. São exatas 4 horas e 3/4. "Está louco? Você deve estar com hipotermia aguda." "Não estamos, não. Vocês é que estão com uma leve, mas já já estarão aquecidas. Serguei tem bastante lenha e alimentos cozidos. Estamos quase em sua ilha." "Ilha?" A voz dela era irregular. "Estamos no mar? Que diabo de ilha?" "Não se preocupe, é que o Ladoga tem mais de 600 pequenas ilhas." "E em meio a tantas ilhas, como sabe onde está de Serguei?" "Não estar congelando tem suas vantagens." "Seu casaco é o culpado, entre aspas, por esse aquecimento todo?" "Parece com o sobretudo que Nicolau Romanov usava para caçar martas e patinar." Saulo riu. Havia pensado em uma pintura que o encantara para criar seu vestuário e parecer bem russo aos olhos da protegida. Não contava, porém, que ela retratasse o último czar de todas as Rússias. "Uma imitação, pode acreditar. Nem de longe usei o mesmo tecido." Desta vez fui eu quem caiu na gargalhada. Apesar de toda a névoa, a fumaça da chaminé da pequena Sba se destacava, e nós a mostramos a Irina, que ainda insistia em ir para a direção oposta. Elissa parecia prostrada, sonolenta, sem memória e afônica.
Seus olhos verdes estavam negros, tão dilatadas estavam suas pupilas. Era claro que entrava na terceira fase da hipotermia. Se a Isbá estivesse 1 quilômetro à frente, ela ficaria inconsciente antes de chegar, podendo vir a sofrer falha dos órgãos vitais e ter morte clínica. Com o nosso esforço hercúleo para trazer a desorientada e teimosa Irina na direção certa, ela chegou, enfim, à porta da aquecida cabana. Mas não conseguia dobrar os dedos para bater com os nós deles na porta de madeira pintada de branco. Em desespero, bateu a testa contra a porta e desatou em um pranto sentido. "Alguém em casa?" gritou. Serguei abriu apenas uma fresta. O vento rugiu e pedaços de gelo bateram contra o rosto do mujique. Sem dizer palavra, puxou Irina pelo braço e percebeu quando Elissa caiu para o lado da perna amputada. Tomou nos braços a criança e levou-a para dentro. Não foi tão fácil para um anfitrião impedir a hóspede de correr para a nevasca novamente, em busca dos amigos que haviam lhe mostrado o caminho. "A senhorita estava apenas com a menina", ele disse. "Não, eles estão lá fora, vão se congelar. Deixe-os entrar." Mais uma vez, o mujique abriu a porta e deixou que ela mirasse o vão. O vento soprava impiedosamente. Para tranquilizar a gélida garota, nós nos tornamos visíveis. Então, ela afirmou para o anfitrião que seus amigos estavam sentados ao lado da lareira. Ele assentiu, atribuindo a visão à desorientação hipotérmica. Experiente, ele começou a reaquecer a menina lentamente, contrariando Irina, que queria colocá-la diretamente em frente à lareira. Colocou garrafas de água quente nas axilas e pernas dela, enquanto oferecia às duas chocolate morno, não quente, para evitar choque de temperaturas. Aquele dia foi dedicado a cuidar de Elissa.